Olá pessoal, aqui é o Hermes. Ultimamente, o mundo testemunhou eventos marcantes. Houve guerras, doenças, afetaram pessoas, até nós mesmos ficamos afetados, mesmo sempre estudando sobre esse assunto e sendo abertos com ele. E esse tema continua sendo delicado para muitas pessoas e às vezes tem medo de falar sobre o assunto, não se sente bem. E só que a gente tem que falar. Exatamente por isso, para tentar entender a causa. Então, pensa comigo, você morre e depois, o que acontece? Você vai contemplar o nada? Toda a sua vida já não vai significar mais nada? Muita gente fica apavorado por causa desse pensamento. Mas, como você acompanha aqui esse canal, você sabe que não iremos levar o assunto por esse rumo. Vamos refletir sobre o que é a morte. E eu acredito que a nossa vida, nossa consciência não acaba quando morremos. E vou te explicar o porquê até o fim do vídeo. A vida, com suas alegrias e desafios, nos leva a questionar qual seria o sentido da vida? E quando nos deparamos com a finitude de nossa existência, a ansiedade toma conta. Afinal, o que acontece quando o nosso cérebro se desliga? O que será do nosso eu? Será que simplesmente desaparecemos do nada? Essa angústia é natural. A morte é um mistério que nos assombra desde o início da nossa história. A maioria de nós nascia por algo a mais, por uma continuidade. Uma conexão com os que amamos e continuidade nesse laço que temos com eles. Desejamos que nossa consciência sobreviva, que a nossa história não termine com o último suspiro, e nem nos separar de nossos entes queridos. Na minha infância mesmo, um dos meus maiores medos era um dia morrer e não ver mais meus familiares, como pai e mãe. Mas será que essa busca por um além se baseia em algo real, ou é apenas um desejo humano? E o que a ciência nos diz sobre a consciência e a morte? A maneira como pensamos sobre consciência e morte nos últimos tempos mudou significativamente. Quando você morre, o seu coração para de bater e seus pulmões param de funcionar. Sem oxigênio, a atividade cerebral se encerra. Você está morto. Mas existiram pessoas que sobreviveram além desse ponto. De acordo com diversos estudos, 1 em cada 10 pessoas afirmam ter tido uma experiência consciente enquanto estavam não responsivas. Essas experiências são chamadas de experiências de quase morte, ou EQM. Porque se a pessoa estava consciente e retornou ao corpo, como afirmar que ela estava morta? Mesmo com seus sinais vitais provando que ela estava morta. Na verdade, de acordo com o que a ciência entende sobre a morte hoje, seria mais preciso dizer que essas pessoas retornaram da morte. E apesar de cada caso ser único, as experiências de quem voltou da morte apresentam padrões interessantes. Muitas pessoas relatam ter atravessado um túnel, sentido uma sensação de flutuação ou presenciado uma visão panorâmica de toda a sua vida. Alguns relatam ter tido uma experiência fora do corpo, como se estivessem observando o próprio corpo de fora. Esses relatos também mencionam encontros com espíritos ou pessoas queridas que já faleceram. Muitos descrevem uma sensação profunda de paz e leveza, o que pode trazer conforto a quem teme a morte. Mas como explicar essas experiências? Se uma pessoa teve uma parada cardíaca, ela não deveria estar consciente de nada, certo? É possível que estejam experimentando a consciência sem um cérebro funcionando. A neurologista Kim Borin, da Universidade Estadual de Michigan, realizou um estudo inovador sobre a atividade cerebral de mulheres que acabaram de ser retiradas do quase morte. Suas descobertas têm um potencial de revolucionar a forma como entendemos a morte. A pesquisa da Dra. Borin mostra que a morte não é um apagão instantâneo, é um processo que se desenrola ao longo do tempo. Os órgãos não param de funcionar de repente, e em alguns casos, o coração pode ser reanimado e a atividade cerebral recuperada. Em situações excepcionais, a morte pode até ser revertida horas depois de uma pessoa ter sido declarada clinicamente morta. Isso prova que a morte é um processo muito mais complexo do que se pensava. Em 2008, Belma Thomas, de 59 anos, foi declarada clinicamente morta por 17 horas e 10 minutos após ser desconectada de um respirador. Seu corpo já estava sendo preparado para a doação de órgãos, quando ela inexplicavelmente acordou, consciente e pedindo por seu filho. Até recentemente, a ciência acreditava que não havia atividade cerebral entre a parada cardíaca e a ressuscitação, ou durante o período em que uma pessoa está em estado de morte clínica. Mas casos como o de Belma desafiam essa visão tradicional e levantam questões sobre o que realmente acontece com a consciência durante a morte. Então, o que será que acontece com a consciência nesse período de quase morte? Se acredita que é necessário haver uma experiência consciente. Quando os pesquisadores observaram o cérebro morrendo, eles viram que ele estava em plena atividade com sinais elétricos de alta frequência, conhecidos como ondas gama. As áreas do cérebro associadas à consciência estavam incrivelmente ativas quando o oxigênio foi cortado.
todo. As ondas cerebrais se sincronizaram de uma maneira normalmente associada a uma maior atenção e memória. As áreas do cérebro que estão ativadas quando estamos mais conscientes e alertas também estavam ativadas. Então, a ideia é que, quando uma pessoa está morrendo, o sistema do cérebro que filtra informações para organizar as funções fica desligado. Isso permite que a pessoa tenha acesso a toda a sua consciência de uma vez só, como se estivesse vendo um filme da sua vida. É por isso que muitas pessoas relatam ver sua vida passar diante dos olhos. Eles se lembram de coisas que não lembravam mais, como eventos da infância. Mas, o que significa isso para o cérebro e a consciência? Será que o cérebro físico não é essencial para a consciência? Ou será que o cérebro é mais resistente do que imaginávamos? Talvez seja só uma forma do corpo tentar se manter funcionando até que o coração e os pulmões voltem a funcionar. Ainda há muito para aprender sobre o que acontece com a consciência durante a morte, mas já sabemos o suficiente para começar a tratar os mortos de forma diferente. Quando estamos perto de alguém que morreu, devemos conversar com ele. Mesmo que o coração tenha parado, o cérebro ainda pode estar ativo, e a pessoa possa estar consciente do que está acontecendo ao seu redor. Algumas pessoas que voltaram da morte relatam ter tido experiências fora do corpo e até descrevem detalhes do ambiente, como objetos que não poderiam ter visto do local onde eles estavam. Eles também escutam o que as pessoas falam. Então talvez, quando falamos com os mortos, eles possam nos ouvir. Vale a pena tentar, não é? Então, só para explicar melhor, de uma forma bem simples mesmo. Os pesquisadores acreditam que, quando uma pessoa morre, quando ela chega nesse estado de quase morte, o seu cérebro apaga. A pessoa perde a consciência. Só que acontece uma coisa. Quando a pessoa volta do quase morte, ela consegue se lembrar de tudo o que estava acontecendo. E segundo os pesquisadores é porque quando corta o oxigênio, ainda tem algumas regiões do cérebro que ficam ativas. E essas regiões estão ligadas à memória. É reconfortante pensar em enviar uma última mensagem para quem amamos, mesmo que não haja resposta. Afinal, nem sempre estamos presentes quando alguém importante para nós morre. Essa pode ser uma oportunidade de dizer algo importante que você sempre quis dizer, mas nunca teve a chance. Mas o que dizer? Devemos declarar nosso amor? Compartilhar lembranças? Mostrar força ou vulnerabilidade? Devemos ser filosóficos ou espirituais? A mãe de Ryan pegou livros sobre Hollywood na biblioteca e mostrou as fotos para ele. Ryan reconheceu um homem na foto e disse que ele era George. O homem era um ator famoso dos anos 1930 chamado George Raft. Ryan também apontou para outro homem na foto e disse que era ele mesmo na sua vida passada. Com a ajuda de um psicólogo, a família descobriu que o homem da foto se chamava Martin Martin. Eles confirmaram que ele tinha 3 filhos e uma filha. A filha de Martin se encontrou com Ryan e confirmou vários detalhes sobre a vida de seu pai, como a carreira de dança dele em Nova York e seu trabalho como agente em Hollywood. Existem muitas histórias de crianças pequenas, geralmente entre 2 e 5 anos, que dizem lembrar de suas vidas passadas. Elas contam detalhes sobre outras vidas, como profissões, lugares onde viviam e até mesmo nomes de pessoas que conheceram. Em alguns casos, pais e pesquisadores conseguiram confirmar essas histórias com pessoas que realmente viveram as vidas que as crianças descreviam. Um psicólogo chamado Tucker estudou esse fenômeno por muitos anos e analisou milhares de casos. Ele acredita que as histórias das crianças podem ser verdadeiras, mas não tem como provar a reencarnação. Ele tenta explicar a reencarnação usando a física quântica. Ele acredita que o mundo físico pode ser resultado da consciência e que a consciência pode existir sem o corpo físico. Ou seja, a consciência poderia viajar para outro corpo depois da morte. Eu particularmente discordo um pouco dessa teoria. Faria mais sentido se ele tivesse explicado que teríamos diversos corpos, onde a consciência poderia viajar entre o corpo espiritual, astral e físico. Dessa maneira, essa teoria teria mais sentido quando analisamos com base nos princípios herméticos. Eu acredito que o que elas contam seja real. Pode ser que a percepção de realidade da nossa talvez não seja a mesma realidade. Talvez elas não estejam na mesma realidade ou universo que nós, mas eu acredito que sim, que essas lembranças são reais. Conforme a ciência está caminhando, tem diversas teorias, diversas pesquisas que dão fortes evidências que sim, a vida continua após a morte. Gostaria de agradecer os novos inscritos do canal. Vida em Meio à Arte, muito obrigado. Agostinho Terra, pode contar comigo. Valéria Serrano, muita paz para você. Mariana Santos, Jéssica Cortez Silva, sejam bem-vindos aqui ao canal.
E caso tenha curtido, se inscreve aí para dar uma animada aqui no astral da galera do canal. E se você também acredita nessa mensagem de crescimento espiritual, ajuda a gente a compartilhar. Olha, mais uma mensagem para todos vocês. Vocês sabiam que a palavra tem um poder secreto e oculto? Quando você domina esse poder, você consegue fazer as pessoas te escutarem. Elas param de ignorar e você começa a ativar a lei da atração para sua vida com um maior impacto. Porque eu vou explicar para você que a palavra ela não começa quando sai da sua boca, e sim quando sai da sua mente. Deixarei o vídeo aí no card, onde eu explico tudo sobre esse poder. Você também consegue encontrar aqui no canal. Valeu, pessoal! Não conheci o outro mundo por querer.